paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Hoje a gente vai começar lendo o livro Atos dos Apóstolos, onde ele relata os primeiros anos do cristianismo e, a partir do capítulo 1, a ascensão de Jesus. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concertantes e das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que, palavras de Jesus Cristo, esperassem a promessa do Pai que de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles dias, pois, que se haviam ajuntado, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E Jesus respondeu-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o zelador e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em orações e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Homens irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com a recompensa da iniquidade e, precipitando-se, arrebentou pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue, porque no livro dos Salmos está escrito: Fique deserta a sua habitação,
e não haja quem nela habite e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. A descida do Espírito Santo no capítulo 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvira falar na sua própria língua. Olha só a manifestação do Espírito Santo começando ali. Jesus Cristo já havia ressuscitado. E lembra-se que Jesus Cristo disse que deixaria um Consolador, né? E o Consolador era quem? O Espírito Santo. E quando se fala do dom de línguas, aqui está se revelando qual é esse dom de línguas. O dom de línguas é aquela língua que a pessoa não sabe, mas que alguém a entende, né? Então aqui, quando isso aconteceu, muitas pessoas viram esse acontecimento porque foi proposital, para que as pessoas vissem realmente, para que todos pudessem se juntar no mesmo lugar. E ao se juntarem no mesmo lugar, pessoas dos mais diversos lugares, né, com idiomas diferentes, né, receberam o dom de línguas, ou seja, o dom de idiomas. E ao falar esses dons, ao falar através dos idiomas, eles falavam nos idiomas para cada um entender no seu próprio idioma, né? E a gente continua aqui no capítulo 7. Só lembrando que o livro de Atos, ele é um livro de narração, é como uma pessoa contando a história, né? É um apóstolo contando a história. E a gente continua no versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto à Cirênia, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas, ou seja, em nossos próprios idiomas, falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo um para os outros: que quer dizer isto? E os outros zombavam, diziam: estão cheios de vinho, né?
e alguns estavam zombando deles, achando que eles estavam embriagados, né? Mas como que embriagados conseguiria falar em outro idioma que não o conhecesse, né? Porque nenhum deles, dos apóstolos ali, conheciam seus idiomas. E como podem ver, todos ali, eram muitas pessoas, e somente 11 apóstolos, né? E eram muitos idiomas diferentes, e mesmo assim cada um ouvia em seu próprio idioma, né? E a gente continua no versículo 14, onde é o sermão de Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou-se a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que no meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos, as minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei parecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras: a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as candeias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens irmãos, sejam-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com um juramento que da sua descendência levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouves, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, né? E a gente vê a conversão de 3.000 almas naquele dia ali, né? A partir do versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens irmãos? E disse-lhes Pedro:
Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas ao Senhor. Olha que maravilha! E agora a gente vai ouvir sobre a união dos cristãos a partir do versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Imagine que maravilha ali, todos unidos, né, numa só comunhão, né, numa só presença do Senhor, todos louvando e adorando ao Senhor, todos amando ao seu próximo, respeitando ao seu próximo, né? Imagine só que maravilha. E isso está brevemente para acontecer, né? Novamente acontecerá isso, pois o reino de Deus está para chegar, né? Jesus Cristo está por vir, e quando ele levar os seus, será novamente assim, todos em comunhão, né? Não haverá essa questão de compra e venda, né? Porque não haverá comércio, mas haverá essa comunhão, né? Todos unidos em adoração, todos unidos em verdade e em espírito. Não terá sofrimento, não terá dor, não terá inveja, né? Será somente gratidão, adoração, libertação, salvação, será maravilhoso. E lembre-se que Jesus Cristo disse: tudo que pedirdes em meu nome vos alcançarei, né? Aí a cura do aleijado no capítulo 3. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu a andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios e pasmos, assombrados pelo que lhe acontecera. E apegando-se o coxo que fora curado a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto?
Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vós desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio, porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus ao seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Aqui, mais uma vez, chamando ao arrependimento, Aqui está mostrando, o profeta está mostrando que Jesus deixou para nós a possibilidade de salvação, Jesus nos redimiu do pecado para que hoje a gente pudesse participar do plano de salvação do Senhor. Aquele que se arrepender de seus maus caminhos, se voltar para o Senhor, seguir seus mandamentos, forem batizado nas águas, esse receberá o Espírito Santo e terá o seu nome no livro da salvação, Terá seu nome no livro da salvação, no livro eterno, Viverá no reino eterno do Senhor. Ele continua te chamando, ele está te dando a oportunidade de você ter uma vida plena, uma vida feliz, uma vida completa. Lembre-se que esse mundo aqui pertence ao maligno, então não se assombreis, não se assuste com as maldades deste mundo, porque no mundo pertence ao maligno, então as maldades são próprias dele. Por isso que nós, filhos de Deus, lembrando que todos nós somos criaturas de Deus, a partir do momento que nos convertemos a Deus, arrependendo de nossos pecados, se voltando para Deus, batizando nas águas, nos tornamos templos do Espírito Santo e aí sim nos tornamos filhos de Deus, E como filhos de Deus recebemos por herança o reino de Deus, que é a vida eterna. Então, Deus nos deu o reino dele, Nós temos os filhos, nós filhos, temos como herança o reino de Deus. E ele está te chamando para que você também tenha essa herança, para que você também possa participar
desse plano, para que você possa viver nesse mundo de amor, de beleza, esse mundo magnífico, onde não tem dor, não tem sofrimento. Ele está te chamando para isso. E desde já, Ele já transformará a sua vida, basta você aceitá-lo em teu caminho, basta você aceitá-lo em sua vida, né? Não é fácil, não vou dizer que é fácil seguir a Jesus Cristo, não é, porque o demônio não quer que você siga Jesus Cristo, o demônio não quer que você siga Deus, porque se você seguir a Deus, você estará deixando de segui-lo, porque você pode não perceber. Mas quando você não segue a Jesus Cristo, quando você não segue a Deus, automaticamente você está servindo ao demônio. Porque você está no mundo, quem está no mundo pertence ao demônio, mesmo sem ter escolhido ele. Então, pensa, reflita, né? Porque Deus está te dando a oportunidade de ter uma vida plena e feliz. Não perca essa oportunidade. Senhor Deus e Pai, glorificado, exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Esteja com essa pessoa que está me ouvindo agora, Pai. Não sei onde ela está nesse momento, Pai. Às vezes até mesmo numa cama de hospital, desenganada, sem esperança, Pai. Dê esperança a essa pessoa, Senhor. Toque em seu coração, Pai. Abra o seu coração, a sua mente, abre os seus olhos espirituais, Pai, para que ela entenda que isso aqui é carne, que isso aqui a terra irá comer, que do pó viemos e ao pó voltaremos, Pai. Mas o Espírito, Senhor, o Espírito tem a oportunidade da vida eterna e isso depende de nossa escolha nesse momento, Pai. Que essa pessoa possa sentir a Tua presença, Pai. Que ela possa sentir a Tua glória, Pai, que ela possa ver a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, toque em Teu Espírito, amoleça esse coração, Pai, para que ela sinta o Teu amor, para que ela sinta o Teu abraço, Pai, para que ela sinta a Tua proteção, em nome de Jesus, Senhor. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam direcionando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, continue nos ensinando, nos guiando, nos capacitando cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.